sequência, nós vamos conhecer melhor o nosso Instituto de Biotecnologia, dirigido, coordenado hoje pela professora Joseli Schwambach, que é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Biologia Celular e Molecular pela URGS e doutora em Biologia Celular e Molecular também pela URGS. Realizou pós-doutorado em Desenvolvimento Vegetal na Universidade de Toronto, no Canadá, e pós-doutorado no Laboratório de Fisiologia Vegetal da URGS. Professora da Universidade de Caxias do Sul, diretora do IB, do Instituto de Biotecnologia, tem experiência com os seguintes temas: lenhosas, nutrição mineral, propagação vegetal, controle biológico e alternativo. Muito obrigado, professora, pela sua presença. Então, bom dia a todos. Hoje, então, eu venho fazer a apresentação do Instituto de Biotecnologia, o nosso IB, e trouxe essa apresentação, então, sobre o título de Além da Ciência, 45 anos de inovação e os novos desafios do Instituto de Biotecnologia. O Instituto ele foi fundado em 1979, a partir, então, do que foi o trabalho de um grupo de pesquisadores que iniciou, então, a pesquisa na área de biotecnologia lá em 1975. Esse grupo de pesquisadores, ele tinha uma visão, de futuro para a área de biotecnologia bastante inovadora, eu diria, porque eles trabalharam para que a instituição reconhecesse a área de biotecnologia, então, como tendo esse papel, e buscou, com isso, que a gente tivesse, então, a criação do Instituto de Biotecnologia. Então, ele foi criado em 79, ele é o primeiro Instituto de Biotecnologia do estado do Rio Grande do Sul, então isso mostra, o perfil dos nossos pesquisadores de trazer uma inovação e uma liderança no setor. Esse instituto, então, ele foi, a portaria foi colocada em janeiro de 79, e ele veio, justamente para suprir algumas características que, então, a instituição julgava realmente como importante. Entre elas, as necessidades de desenvolver pesquisa e prestar assistência técnico-científica na área de biotecnologia, a importância do setor vitivinícola, das indústrias de fermentação e dos sistemas de controle biológico para a região e para o país, e também considerando, então, já os relevantes serviços prestados pelo setor de biotecnologia da Universidade de Caxias do Sul na área de ensino, pesquisa e extensão. Então, assim, a instituição reconheceu o papel do que era já esse grupo de pesquisa e trouxe, então, o Instituto de Biotecnologia à frente, então, do que era esse grupo de pesquisadores. O Instituto foi criado com alguns objetivos, entre eles, então, eu trouxe alguns que seriam o treinamento técnico-científico de alto nível, mediante estágios, cursos, seminários e atividades que objetivem o aprimoramento técnico. Outro objetivo é a realização de pesquisas no campo da biotecnologia, dando prioridade àquelas cujos objetivos busquem soluções para problemas regionais e nacionais. Isso vem muito ao encontro do que a gente já teve de lema na instituição, que era, então, pés na região e olhos no mundo. Justamente, então, buscando essa inserção do Instituto de Biotecnologia. Além disso, a gente também tem o objetivo de prestação de assistência técnico-científica e serviços especializados a empresas e outras entidades, com o objetivo de promover o contínuo contato da universidade com a comunidade. Vocês vão perceber que ao longo do que eu for trazendo assim, de informações sobre o IB, que a gente cumpre com todos esses objetivos com excelência. Então, um pouquinho da história ainda do IB, esse grupo de pesquisadores, eles visionaram a ideia do que era, então, um curso de especialização em biotecnologia. Esse curso ele foi criado em 1981, ele trouxe profissionais, então, de diferentes estados do Brasil, para que viessem para a nossa instituição, aqui para a nossa URGS, ter a sua formação. Eles vinham, então, nos períodos que seriam aqueles considerados os meses de férias, então, janeiro, fevereiro e julho, para que pudesse haver esse deslocamento e esse aprimoramento. E isso constituiu, então, um curso de alto sucesso e de reconhecimento para esses profissionais. A partir, então, do que foi esse momento, se buscou, então, com o reconhecimento, então,
dos órgãos responsáveis, a formação, então, do mestrado em biotecnologia. Esse mestrado em biotecnologia, ele foi, então, criado em 1993, e, mais uma vez, com a excelência dos profissionais formados, né, nesse mestrado, veio o doutorado em biotecnologia em 2004. O grande diferencial aqui é que esse mestrado que foi criado, então, né, em 1993, ele foi o primeiro curso de estrito sensu da Universidade de Caxias do Sul. Então, isso colocou a Universidade de Caxias do Sul dentro dos programas de pós-graduação de estrito sensu. Não só colocou a instituição, como alavancou a criação de outros programas de pós-graduação. Hoje, nós temos 29 cursos de pós-graduação na instituição, organizados em 19 diferentes PPGs, né? O que mostra, então, o que a pesquisa, né, e o que a visão de futuro pode trazer para uma instituição. Além da história, né, e um instituto não se faz só de história, ele se faz também do que é feito no seu dia a dia. Hoje ele é composto, né, por 12 laboratórios de pesquisa. Esses 12 laboratórios de pesquisa, eles atuam, né, de diversas formas, mas majoritariamente o que a gente tem é que esses laboratórios vão realizar, então, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico e inovação. Tá? Isso tudo acontece, então, em uma colaboração tanto com setores públicos quanto privados, e sempre buscando, então, o financiamento do que são agências de fomento ou ainda empresas que sejam parceiras do nosso instituto, dos nossos laboratórios, né, que pertencem, então, ao instituto. Dentro do instituto, a gente tem hoje 14 pesquisadores, né, e 11 funcionários. Essa equipe, então, é, na verdade, a grande responsável por fazer o instituto acontecer, né? Eu estou aqui, né, comunicando, digamos assim, a realidade do instituto, mas eu sou só uma pecinha dentro do que é esse grupo de pessoas que fazem, então, o IB ser o que ele é. Tá? Então, eu trouxe, obviamente, esses laboratórios para vocês conhecerem um pouco quem são os laboratórios e o que é, na verdade, a diversidade de linhas de pesquisa que a gente tem, então, dentro do Instituto de Biotecnologia. São eles, então, e aqui eu vou fazer a leitura, né? A gente tem o laboratório de bioinformática e biologia computacional, a gente tem o laboratório de bioprocessos, de biotecnologia vegetal, biotecnologia de produtos naturais e sintéticos, de controle biológico de doenças de plantas, de controle de pragas. Ainda, o laboratório de diagnóstico e medicina veterinária, diagnóstico molecular, de enzimas e biomassas, de estresse oxidativo e antioxidante, enologia e microbiologia aplicada, toxicologia aplicada e bioprodutos. Então, como vocês podem perceber, né, esses 12 laboratórios atuam nas mais diversas áreas da biotecnologia, que estão centradas, então, no que é a biotecnologia ambiental, agrária, de saúde e industrial. Então, a partir do que é, né, esses diferentes grupos de pesquisa, a gente atende, né, ao que o setor de biotecnologia entende, né, como sendo as diversas áreas da biotecnologia. Com relação aos recursos humanos envolvidos, então, no nosso instituto, além, obviamente, dos pesquisadores e funcionários, nós temos, então, 7 estagiários, nós temos 51 alunos de iniciação científica, e quando a gente fala 51 alunos de iniciação científica, a gente está falando alunos tanto de graduação quanto alunos de ensino médio, o que traz a importância, né, de colocar a pesquisa mais próxima da comunidade e de uma realidade não só, né, universitária, mas também ali, né, na formação básica. Tá? A gente tem hoje 25 mestrandos, 35 doutorandos e 5 pós-doutorandos, majoritariamente vinculados ao que é o PPG de biotecnologia, mas também atendendo a outros PPGs que usam as nossas instalações. A gente recebe os alunos do curso de biomedicina, que funciona aqui na sede, então, da instituição, tanto para o estágio 1 quanto para o estágio 2. Né? Esse curso, ele tem um perfil de desenvolver alunos voltados para a pesquisa, então, eles se beneficiam, né, da instituição, no sentido de que a gente tem, então, uma riqueza muito grande, né, de áreas de pesquisa para eles entenderem, então, como essa pesquisa funciona. Além disso, né, a gente tem a questão dos trabalhos de conclusão de curso, de alunos de diferentes cursos, que são realizados nos nossos laboratórios, como, por exemplo, os alunos de biologia, agronomia, nutrição, farmácia, a biomedicina, engenharia química, entre outros cursos, né, que fazem, então, os seus projetos e usam, né, os laboratórios para realizar, então, né, tipo, os seus experimentos e chegar ao fim, então, do seu curso, né, e finalizar, então, a sua graduação. Então, a gente tem
né, digamos assim, um papel bastante importante no que é a formação de recursos humanos, né, e a gente forma esses recursos humanos com excelência. Os nossos, né, todos os profissionais que já participaram do IB, hoje se encontram, então, em empresas, instituições de pesquisa e universidades, tanto no estado como país, ou até, né, internacionalmente. Então, isso mostra, né, o que é a qualidade e o potencial que o IB apresenta. A gente tem, falando, então, desse potencial, né, todo um trabalho dos nossos pesquisadores dentro do que é uma pesquisa que seja inovadora e que com isso, então, a gente tenha ela gerando o que são patentes, né, onde a gente pode, então, entrar em parcerias com empresas e trazer, né, essa realidade para o mercado. Hoje, né, entre 2015 e 2023, nós tivemos 48 depósitos de patentes, então, no que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Né, essas pesquisas, elas estão, então, aqui, né, eu coloquei, né, as patentes nas áreas proeminentes delas, né, então não trouxe a listagem de todas, mas a gente tem ali, quando a gente olha, deixa eu só achar onde é que está o pointer aqui, né, a maior parte delas, ela acontece, então, na área de bioprocessos, seguida pela, né, de desenvolvimento de princípios ativos, bioinsumos para a indústria, extratos naturais com propriedades funcionais, na parte de saúde, na parte de nanomateriais e nanotecnologia e também de tratamento de efluentes, entre outros. Tá? Isso é o que a gente tem de depósito de patentes nesses últimos anos, mas se a gente olha o depósito de patentes desde o que foi a criação do IB, a gente tem ali quase beirando, então, o que são 70 patentes entre depositadas e já concedidas. Tá? Isso traz, né, uma representatividade bastante grande, é cerca de 50% de todas as patentes já depositadas na instituição. Então, isso também traz, né, o papel do Instituto dentro do que é a inovação que a Universidade de Caxias do Sul apresenta. No ranking da Folha, o ranking universitário da Folha, esse é um dos indicadores que é utilizado para, né, justamente classificar as instituições quanto à sua inovação. E isso faz, né, tipo, contribui para que a Universidade de Caxias do Sul seja a primeira colocada no Rio Grande do Sul entre as comunitárias e privadas, tá, e a segunda em todo o Brasil, e que se a gente considera todas as universidades avaliadas, a universidade está em 11º lugar, né, o que é algo, né, tipo, muito merecedor, né, e reflete, então, o empenho que a gente tem, né, em alavancar a nossa instituição. Tá? Esses pesquisadores, além, obviamente, de trabalharem buscando, então, né, uma pesquisa que possa, né, trazer uma aplicação e assim por diante, também se trabalha bastante dentro do que é uma pesquisa básica e que normalmente vai resultar no que é a publicação de artigos científicos. Esses artigos científicos são publicados em revistas internacionais e atingem, então, o que é uma comunidade de pesquisadores, né, no mundo todo, mostrando ou levando, então, né, o nome da UCS para todos esses locais. Né? Mais uma vez, olhando, então, para o grupo de pesquisadores, e aqui eu estou falando do grupo de pesquisadores que está atuando nesse momento no Instituto. Né? Se a gente olha para toda a publicação de artigos que a gente tem desses, né, diferentes pesquisadores, a gente tem hoje 880 artigos publicados. Se a gente somar ainda os artigos dos, né, tipo, dos pesquisadores que já passaram pelo Instituto, a gente passa de 1.200 artigos publicados. Isso também contribui de sobremaneira para que a instituição seja reconhecida pela sua pesquisa, né? E nos coloca, então, a UCS, dentro, mais uma vez, do que é o ranking universitário da Folha, na 7ª posição em pesquisa entre as comunitárias e as privadas de todo o país, certo? Claro, né, a gente vai... Aqui a ideia é mostrar um pouco do papel do IB como um todo. Eu não vou falar, né, de linhas de pesquisa em específico, porque a gente tem daí, né, uma melhor representatividade de cada um dos coordenadores de laboratório fazendo isso. Mas eu também gostaria de colocar que o Instituto, ele atua em colaboração com outros setores da universidade, né, e aí, muitas vezes, né, justamente vinculando a
esses laboratórios de forma mais específica, mas uma das interações, então, que o IB apresenta é junto à agência de inovação, que é, então, a Uxinova, e aqui a interação, ela acontece para levar ao desenvolvimento, então, de projetos de curta ou longa duração, normalmente sob demanda. Então, quando as empresas chegam à instituição, procuram, então, o que é a agência de inovação, para que a gente tenha, então, aí uma colaboração para desenvolver pesquisa ou soluções, né, de problemas que essas empresas encontram. A gente faz, então, nessa conexão com o Uxinova, se reúne com essas empresas e vai atender, então, dentro do que é ali o escopo do que foi, então, apresentado para a gente. Tá? Além da interação com o Uxinova, a gente também tem interação com os PPGs, né, como eu comentei anteriormente. O PPG, que obviamente sobressai aqui, é o PPG em biotecnologia, não só porque ele foi fruto, digamos assim, né, do trabalho dos pesquisadores que criaram o Instituto, mas porque são duas áreas completamente conexas. Né? Então, os pesquisadores que a gente tem no Instituto, eles são orientadores dentro do PPG de biotecnologia, e isso traz, obviamente, todos os alunos, né, desses docentes para dentro do IB. Tá? Mas não é só o PPG de biotecnologia que a gente vai ter, né, o trabalho em conjunto. O PPG de saúde animal, de ciências em saúde e o de engenharia de processos e tecnologias também vai ter, então, né, os seus alunos e os professores transitando, né, dentro do que são os laboratórios do IB. Tá? E aí a gente tem uma interação, né, que vai um pouco além do que é a universidade propriamente dito, que é o CETEC. Né? A gente tem uma interação com o CETEC, tanto ensino médio quanto ensino fundamental, onde a gente recebe, né, os grupos de alunos para que eles possam realizar os seus projetos de mostra científica. Essa é uma proposta da instituição, né, do CETEC Fundamental e do CETEC Médio, onde esses alunos, então, se envolvem com pesquisa, né, já bem, né, bem jovens. E é importante que eles possam viver essa pesquisa em um ambiente de alta qualidade. E é o que, né, a nossa instituição e o IB acaba oferecendo para esses adolescentes. Então, eles chegam aos nossos laboratórios, eles desenvolvem os seus projetos, eles apresentam na mostra científica, que, aliás, na semana que vem, a partir de quarta-feira, vai estar acontecendo lá no ginásio poliesportivo. E com isso eles, né, têm ali o reconhecimento do trabalho que eles fazem, eles levam, obviamente, também o que é a nossa instituição nesses trabalhos que eles fazem. Esses trabalhos, eles concorrem, né, a premiações, são selecionados, e a gente já teve, então, trabalhos que chegaram tanto em feiras, né, quanto outras mostras no estado e no Brasil. Então, mostra, né, o quanto a gente pode dar de suporte também para a formação básica e trazer, né, a realidade de pesquisa para a comunidade em geral de uma forma um pouco mais ampla, certo? E aqui a gente, né, entra, então, no que são os nossos novos desafios. Né? Então, a gente tem aí, né, agora, um desafio posto, que é organizar, então, os serviços que a gente pode oferecer de forma a deixar, né, eles elencados dentro da plataforma de laboratórios de serviços tecnológicos, para que a comunidade, em geral, consiga ter acesso, então, ao que os nossos laboratórios podem realizar, e que elas visualizem mais facilmente, né, todas as atividades que a gente já faz. O que é importante a gente entender quando eu digo que são novos desafios? O IB já faz prestação de serviço, nós já temos vários laboratórios que trabalham em parceria com empresas, né, fazendo essa prestação de serviços. O que seria aqui, né, o que é o importante aqui? É conseguir fazer com que a comunidade visualize mais facilmente qual é essa gama de serviços que a gente pode oferecer, né? Não só serviços que são mais prontamente disponíveis, mas como aqueles que também podem ser pensados mediante a demanda que venha de uma empresa. E é isso que a gente vem fazendo para poder, então, trazer, né, como uma faceta mais, né, do que é o nosso instituto, e cumprindo com aqueles objetivos que eu mencionei lá no começo, né, que vem desde o que é uma formação de pessoal, do que é, né, a parte tecnológica, e entrar, então, também na prestação de serviços, como aí era pensado. Tá? Eu acho que o IB é um pouquinho de cada dessas coisas, né, que eu trouxe aqui na minha fala. A ideia era fazer uma apresentação, né, bastante ampla, né, do IB, para que vocês pudessem conhecer o que o Instituto é capaz de oferecer.
né? E aí, né, se vocês quiserem um pouco mais de informações, a gente tem a página do Instituto, ela está hospedada na página da universidade, né, e vocês conseguem ali ter um acesso, né, a informações sobre quem é a equipe, então quem são os nossos pesquisadores, né, tipo, o que é cada uma das nossas linhas de pesquisa e como esses laboratórios se constituem, certo? Então, estão convidados, né, tipo, a nos conhecer através da página e também, né, vindo pessoalmente até o Instituto, criando as conexões para que a gente possa, então, aí atender, né, da melhor forma, então, o que é a nossa comunidade. Agradeço a atenção e deixo o contato tanto de e-mail quanto de telefone para aqueles que venham a ter interesse, então, para, né, para contatar o IB. Muito obrigada.